Muito bem, ontem a gente tentou conversar com a diretora-geral do Procon de Santa Catarina, a doutora Michele Alves, mas não deu, né? As plataformas digitais não possibilitaram essa conversa, né? Tinha muita interferência, mas hoje, quinta-feira, tá tudo certo. Inclusive, ela já está aqui na tela da TVC, a diretora-geral do Procon, doutora Michele Alves, que sempre atende o TVC, né? Pior é que o seguinte, a maioria das conversas com a senhora é sempre uma conversa, às vezes, que não é tão agradável, né? Agora vamos falar sobre essa operação de fiscalização dos postos de combustíveis e eu gostaria, doutora Michele, que a senhora contextualizasse. A Petrobras, e aí eu quero que a senhora me corrija se eu estiver errado, a Petrobras repassou um desconto para os postos de combustíveis repassarem para a bomba, chegar no consumidor. O motivo da fiscalização do Procon é essa? Se está havendo esse repasse do desconto? Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Nós estamos atuando em várias frentes. Primeiro, em relação ao preço, houve as notificações para 128 postos aqui no estado. Lembrando que foram denúncias e também demandas de consumidores de Procons municipais, em razão realmente dessa falta de repasse. Nós estamos pedindo uma documentação necessária para análise, para verificar se efetivamente ou justificativa do porquê da não incidência desse desconto. Lembrando que cada posto tem seu custo operacional, né? Alguém, às vezes, tem uma estrutura maior, outros têm um pagamento de deslocamento, caminhão, enfim, envolve uma série de coisas que devem ser analisadas. E havendo materialidade, aí sim a gente faz o processo administrativo. Outra frente que o Procon está atuando, que atuamos ontem em 5 cidades, é a questão da qualidade e da questão da fraude. Então, tivemos ali vários postos sendo visitados juntamente com o NP, constatamos algumas inconsistências de informações na bomba, foram lacrados alguns bicos, né? Foram feita a fiscalização em 143 bicos, né? Então, também por demandas dos consumidores. Então, é importante que o consumidor veja que nós estamos atuando e, querendo denunciar, a gente recebe a denúncia pelo Zap Denúncia. Tá, doutora, me diga uma coisa, essa operação foi para alguns municípios específicos onde houve reclamação, alguma denúncia, ou foi para todos os municípios catarinenses? Essas dos preços foram 128 postos, né, com direcionamento, tendo em vista as denúncias chegadas e também as demandas dos PROCONs. Em relação à fiscalização desses municípios, foram 5 ontem, né? Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, e agora não estou me recordando o outro, mas foram também por demanda, e nós já estamos mapeando outros municípios a serem visitados. Lembrando que Santa Catarina tem o menor índice de adulteração de combustível atualmente, graças a um trabalho que está sendo feito há anos, né? Temos um acordo de cooperação entre o Inmetro, a ANP e também o Ministério Público. Então, sempre que o Procon municipal ou alguma denúncia de um consumidor nos chega com indicativos, né, de fraude ou da qualidade do combustível, o Procon se desloca e verifica. Então, desde o ano retrasado, ano passado, nós estamos atuando no estado inteiro, né? Muitas vezes as pessoas não sabem, mas a gente está atuando todos os meses. Mas olha, o consumidor tem visto, né? Principalmente eu acabo abastecendo bastante, né? Me movimento bastante aqui entre Camboriú, Balneário Camboriú, às vezes Florianópolis, Joinville. A gente vê que tem uma variação muito grande de preços. Por que não tem aí um preço meio que padrão? Ou isso poderia configurar um cartel? Preço, vamos dizer, combinado, não pode, né? Todo mundo fazer o mesmo preço. Aí isso sim caracterizaria um cartel. O que a gente vai entender agora nesse cenário, e também vamos fazer a interlocução até com os próprios sindicatos, né, que também a gente abre as portas para que eles também possam explicar e trazer as justificativas, como que numa região, às vezes não muito distante, tem uma mudança muito grande de valor, ou também muito próxima, que também é meio, vamos dizer assim, que gera algum indício ali de alguma coisa diferente. Então, cada posto ele tem o seu custo operacional, como se fosse um restaurante, que tem várias coisas agregadas e por isso o preço pode modificar. Mas o que a gente quer é justamente que ele comprovar isso, né? De maneira que o consumidor também fique ciente e possa optar onde abastecer.
Mas realmente tem municípios que a diferença é muito pequena de todos os postos. E tem outras regiões que conseguem ter uma margem quase de R$1 de diferença. O que a gente também quer entender o porquê que isso pode estar acontecendo. Bom, aproveito a sua presença aqui, a diretora-geral do PROCON está conversando conosco, doutora Michele Alves, ela dirige o PROCON no estado de Santa Catarina. Já falamos sobre a fiscalização que está sendo feita. Nessa fiscalização, vocês pedem a nota fiscal que o posto está comprando da revendedora? É esse o documento? E aí vocês comparam com o preço que está sendo praticado? Isso, eles têm que comprovar 15 dias antes dessa queda, se o estoque dele foi comprado antes ou depois, para que a gente possa verificar se o valor que ele comprou e quanto que ele está vendendo. Estamos fazendo uma parceria muito boa com a Secretaria da Fazenda, inclusive nós vamos anunciar no nosso congresso internacional que acontece dia 12 de março em Florianópolis. Nós vamos poder fazer pesquisas de preço com mais celeridade, com esse acordo de cooperação com a Fazenda Estadual, que vai ser um grande diferencial para o PROCON de Santa Catarina em relação a todas as pesquisas, Páscoa, Natal, Black Friday, enfim, para que a gente possa efetivamente estar tendo mais celeridade no estado inteiro. Bom, nós temos dois assuntos ainda para fazer o encerramento. O primeiro é a Semana do Consumidor e segundo, essa época de Páscoa, onde o consumo de peixes, de pescados, acaba se elevando e, obviamente, chocolates, ovos de Páscoa. Tem uma operação específica? Vocês pretendem largar aquela tabela de preços na semana que a pessoa possa ter a opção de saber onde que realmente está vendendo o chocolate mais barato? Então, Saúl, nós estamos na segunda edição da pesquisa da Páscoa. É uma pesquisa diferenciada na qual a gente indica os fornecedores em todas as cidades. Então, nós já disparamos o convite para todos os PROCONs municipais fazer adesão conosco e também a toda a rede de supermercados, a própria Associação de Supermercados, para que participe da nossa pesquisa. A gente colocou itens específicos para todos eles, então os itens de chocolate que são mais comercializados, e o consumidor vai poder entrar no nosso site, verificar por município qual que é o estabelecimento que está praticando o preço mais barato. E claro que o consumidor pode escolher, porque muitas vezes não é só o preço, e sim a proximidade de casa, o atendimento, enfim, que vai pesar na hora do consumidor, mas é importante que ele tenha essa opção também à mão. Certo. Doutora, para finalizar, tem aí sempre na segunda quinzena, na primeira quinzena ainda do mês de março, tem a Semana do Consumidor. Algumas promoções são anunciadas, né? Geralmente essa semana acontece depois do dia 10, a partir do dia 10 de março. A pessoa, para não comprar gato por lebre, ou seja, aquela historinha, né? Bota nessa semana, aumenta, bota o preço lá em cima, para depois, na Semana do Consumidor, dizer que está dando desconto. Como é que a pessoa pode fazer? Qual é a orientação de vocês do PROCON? Importante a pesquisa de preços, Saúl, porque realmente nós estamos sempre dando a dica de comprar o que realmente é necessário, porque nós temos aí um alto índice de superendividamento hoje. Então, a pessoa que quer determinado item, faça a pesquisa antes e depois compare os preços. Hoje é a dica que o PROCON está repassando. Tá certo. Olha, doutora Michele, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Uma boa tarde à senhora e toda a equipe do PROCON de Santa Catarina. Muito obrigado. Eu que agradeço e desejo um bom dia a todos. Tá certo. Muito obrigado. Olha, uma verdadeira força-tarefa acontecendo em Camboriú para fazer o desassoreamento de alguns rios. Vamos acompanhar. A Secretaria de Obras de Camboriú intensificou os trabalhos de desassoreamento em diversos pontos críticos da cidade. Em janeiro do ano passado, a cidade de Camboriú passou por um cenário de enchente. E para evitar que esse cenário se repita, a Prefeitura intensificou o trabalho de desassoreamento. O objetivo aqui é simples, mas vital: garantir que quando as chuvas virem um cenário de emergência, a água tenha por onde escorrer, sem invadir a casa dos moradores. O trabalho exige equipamentos específicos. Em válegas e córregos mais longos, está sendo usada a escavadeira Long Reach, de braço longo. Ela alcança pontos onde máquinas comuns não chegariam, garantindo a limpeza das duas margens. A operação já passou por localidades como Rio Pequeno e o Jardim Europa, e segue agora para pontos críticos como o Distrito Monte Alegre e Cedro. Através desse trabalho, que vejamos por um lado que milhares de metros cúbicos de sedimentos são depositados em todos os córregos e rios, com o processo erosivo, processo de chuva, ou até o carregamento natural desses sedimentos que ocorrem em toda a bacia,
acaba que o acúmulo deles, toda a vegetação excessiva nas laterais dos córregos e rios, acabam então diminuindo a vazão e o escoamento das águas em períodos de chuvas intensas, principalmente no período ali do verão, onde ocorre um grande volume de chuva em um curto espaço de tempo. Acaba que toda essa diminuição na vazão das águas acaba prejudicando. Além da limpeza paliativa, a Prefeitura projeta ações maiores em conjunto com a Secretaria de Planejamento, focadas em macrodrenagem. Outro ponto de atenção é o destino dos resíduos. O material retirado é considerado contaminado e precisa ser descartado em locais com licença ambiental específica. A ordem da administração municipal é que o serviço não seja interrompido, mantendo uma manutenção constante para que o Rio Camboriú e seus afluentes consigam suportar o volume das chuvas típicas da região. Olha, esse trabalho de desassoreamento é muito importante. Inclusive, muitas ruas e locais que ficavam alagados, depois do trabalho feito pelo secretário Zé Branco, com o prefeito Leonel Pavan e toda a equipe da Secretaria de Obras, e a constância disso fará com que realmente muitos locais possam ficar tranquilos num dia de chuva, sem ter o incômodo de chegar em casa e não poder entrar. A gente vai a Camboriú agora, está na tela da TVC, a Élica Gabriela, está no bairro Areias. Como é que está o pessoal aí do bairro Areias? A gente vê que o tempo está bom, já falei quando você fez a primeira entrada que o tempo está bonito. Aliás, o Areias tem um público muito simpático que acompanha a programação da TVC. Élica Gabriela. Boa tarde, Saul. Boa tarde, professor que está em casa. É isso mesmo. Eu estou aqui no bairro Areias, está tudo tranquilo, o sol está bem bonito e eu vim dar a notícia boa para acompanhar o dia bonito, Saul. Amanhã, dia 6 de março, na sexta-feira, acontece a solenidade de inauguração da quadra poliesportiva da Escola Básica Municipal Clotilde Ramos Chaves, que fica localizada aqui no bairro Areia. A quadra poliesportiva faz com que os alunos tenham mais acesso aos esportes, um ambiente onde pode ser praticado diversas modalidades em um único ambiente. As marcações permitem a prática de futsal, vôlei, basquete, badminton, entre diversas outras modalidades, fazendo com que as aulas de educação física fiquem ainda mais interessantes. A solenidade acontece, então, na Avenida José Francisco Bernardi, número 1426, aqui na Escola Clotilde. E amanhã eu estarei aqui para, na semana que vem, trazer como é que foi essa solenidade, Saul. Olha, não só você, né, mas inclusive vai ser, acho que a primeira inauguração do prefeito interino, Fabiano Legário, ele que está coordenando, né, está gerindo o município de Camboriú, porque o prefeito Leonel Pavan está em viagem. O vice-prefeito Josias Silva também em viagem até o dia 10 e, obviamente, quem vai estar aí nesta cerimônia, além dos alunos, além da comunidade do bairro Areias, também o prefeito interino Fabiano Olegário, claro, as autoridades todas do município, os secretários e também os vereadores. Olha, Élica, a expectativa é muito grande, o pessoal do Areias ansiava por essa quadra e agora essa quadra sendo entregue amanhã, sem dúvida alguma, os melhores, os mais beneficiados serão os estudantes e a comunidade como um todo. Queria que você falasse aí, todo mundo já também no clima de Páscoa aí no bairro Areias? Saul, é isso mesmo. Amanhã, então, estarei aqui com o prefeito Fabiano Olegário, estarei pegando uma entrevista com ele, vou perguntar se ele não quer jogar um vôleizinho comigo e também vou perguntar se ele já está no clima de Páscoa. Aqui no bairro Areias eu andei acompanhando e já tem alguns ambientes que estão, sim, decorados com clima de Páscoa. Saul, eu mesma já estou entrando e já estou comprando chocolate aí para adiantar. Tá certo. Agora, como é que funciona na sua casa lá? Vocês fazem um presépio? Como é que é? Lá na minha casa, Saul, tem uma irmãzinha, esse ano acho que vai ter caça aos ovos, hein? Também andei acompanhando aí vários ambientes que estão decorados, vou ver se rola uma decoraçãozinha. Tá, desculpa, eu falei presépio, né? Mas só que presépio é Natal. Mas o pessoal faz aquele ambientezinho muito legal, né? Para poder a decoração de coelho, fazer todas essas motivações importantes. Élica, muito obrigado. Amanhã a gente segue com as informações. Você vai trazer, né, as informações de Camboriú para amanhã, sexta-feira. Já dá uma olhada aí na agenda, tá bom? Um abraço, boa tarde. É isso mesmo, Saul. Vou manter o pessoal informado. Obrigada e obrigada ao pessoal que também está acompanhando a TVC Panorama. Tá bom, muito obrigado. Vamos conferir como fica o tempo para as próximas horas. Nesta quinta-feira, na região do Vale e em Balneário Camboriú, o tempo se mantém estável e será um dia de sol, com períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens.
temperaturas entre 21 e 29 graus. Na região da Grande Florianópolis, teremos também um belo dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Na sexta-feira, em Balneário Camboriú e no Vale do Itajaí, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Temperaturas entre 21 e 28 graus. Já em Florianópolis, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre 20 e 29 graus. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela preferência. Nós somos a TVC Panorama, TV Cultura para o estado de Santa Catarina. A gente volta amanhã, sexta-feira, para trazer os principais fatos que aconteceram no dia de hoje e também no início de dia de amanhã, bem nesse horário, depois do Muito Mais com a Fábio Ismânia. Muito obrigado, uma excelente tarde.